Fico imaginando como que deve ter sido a troca de ideia entre o Dean DeBlois e o Chris Sanders nesse final de semana. Show me the money! What I call them? Fun coupons! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos lá, estamos na metade do mês de junho, falar sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos e no mundo. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É isso aí, pessoal, parece que agora a Hollywood está limitada a remakes live action de animações que deram muito certo no passado. Eu sei, podem me chamar de chato, podem reclamar, mas eu não gosto do posicionamento, da direção que Hollywood está levando atualmente, porque por mais que os filmes sejam bons, eu não assisti o Como Treinar o Seu Dragão, eu assisti o Lilo e Stitch, achei bonitinho, ok, passável, não são criações novas, né, e eu sinto que o remake do Como Treinar o Seu Dragão novo está sendo muito elogiado, porque a animação já era boa. Então, se a animação já é boa, por que a gente precisa de um filme live action? Enfim, é uma discussão mais profunda, né? Eu tô aqui mais para falar sobre os números, eu também tô falando por cima de um filme que eu não assisti, que foi muito elogiado, mas, sabe, quando a gente olha para como as coisas eram há um tempo atrás, nos anos 90, nos anos 2000, sempre existiram remakes, sempre existiram outras adaptações, mas remake live action é o cúmulo para mim. Eu tô meio frustrado com a situação da indústria. Por mais que os números sejam ótimos, né, e com esse começo pessimista aí, perdão, vamos lá, dar uma olhada nos números desse final de semana, onde o Como Treinar o Seu Dragão da Universal ficou acima das expectativas, bem acima, na verdade, trazendo um ótimo valor de 83,700 milhões de dólares, que aliado à performance internacional que já tinha começado em outros países há algumas semanas, tá aí com um valor de 197,800 milhões de dólares. É um número muito saudável para uma produção de 150 milhões de dólares, que vai precisar de um valor aí na casa de 375 milhões para chegar no seu valor de break-even, o que deve acontecer com muita facilidade, e vale apontar que essa estreia do Como Treinar o Seu Dragão é a maior dentre todos os filmes da saga, fica em primeiro lugar com ou sem ajuste de inflação, enquanto o Como Treinar o Seu Dragão 3, que abriu em 2019, abriu com 55 milhões e fez um total de 521 milhões no mundo inteiro. O Como Treinar o Seu Dragão 2 fica em terceiro lugar com 49,451 milhões e um valor mundial que é o maior da saga até agora, de 621 milhões. E o primeiro filme de 2010 abriu em março daquele ano com 43,732 milhões e acabou com um total global de 494 milhões. Vale apontar, né? Olha só a coincidência, o Como Treinar o Seu Dragão 2 abriu na mesma data do filme de 2025, lá em 2014. E também eu lembro a vocês que a Universal já confirmou a continuação do remake live action do Como Treinar o Seu Dragão para 2027. Essa informação é relevante porque o Como Treinar o Seu Dragão é o primeiro remake live action de um estúdio que não é a Disney, né? A Disney tem sido o capitão dessa nova era aí de produções live action, totalmente pautada em animações deles, mas agora a Universal tem um ótimo impulso, uma motivação muito grande para olhar para outras animações de seu catálogo da DreamWorks e começar a trabalhar em versões live action. E tempos sombrios se aproximam, tá? Eu não consigo tirar da minha cabeça que um dia a gente vai ter um Minions live action, um Shrek live action. Ninguém vai parar esses caras agora e vai ser cada vez mais difícil encontrar ideias originais que também conseguem ser sucessos financeiros. Então, quando vocês olham para Pecadores e o sucesso que esse filme fez, isso daí vai ficar mais valioso do que um diamante. Em segundo lugar, o Lilo e Stitch da Disney finalmente deixa a primeira colocação, agora numa queda aí para a segunda colocação de 52%. O filme trouxe 15,500 milhões nesse final de semana para um total doméstico de 366,371 milhões e um valor global de 858,400 milhões. Ele vai chegar na marca de 900 milhões nessa semana e tá buscando aí pela marca do bilhão, que eu ainda acho que vai acontecer. Ele tá tendo uma resistência melhor do que o Minecraft, que
parou meio que na metade do caminho, não na metade, né? Faltou tipo uns 60 milhões de dólares para Minecraft chegar no bilhão, então um ótimo desempenho aí pro filme da Disney. Em terceiro lugar, a gente teve a estreia do Amores Materialistas da A24, esse sim, um filme original, nova produção da Celine Song com a Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, é meio que uma nova tentativa de ressuscitar o gênero da comédia romântica. O filme abriu com 12 milhões de dólares nos Estados Unidos e, aliado a exibições na Europa e principalmente na Austrália, ele fez um total de 15,500 milhões de dólares. E esses 12 milhões configuram aí como a terceira maior estreia da A24 nos cinemas, ficando atrás do Guerra Civil do Alex Garland, que foi na casa de 25 milhões, e do Hereditário do Ari Aster, que foi na casa de 13 milhões de dólares. Então, esse marketing aí que a A24 fez na imagem da Dakota, do Pedro Pascal e do Chris Evans, deu certo, uma boa contra-programação. O filme tem um orçamento estimado em 20 milhões de dólares, vai precisar de 50 milhões para se pagar. Vamos ver se isso vai ser possível, mas eu acho que sim, porque ele ainda vai chegar em vários outros mercados, incluindo o Brasil, onde ele estreia no final de julho. Em quarto lugar, o Missão Impossível, o acerto final, teve uma boa segurada aí, uma queda de 31%, fazendo 10,300 milhões no final de semana e um total doméstico de 166,316 milhões, e no mundo inteiro ele chega na marca de 506 milhões de dólares. Meio bilhão para a nova aventura do Ethan Hunt, que supostamente é a última, mas a gente volta a repetir, com um orçamento de 400 milhões de dólares, apenas 1 bilhão de dólares equilibraria as contas desse filme. Vamos só ver se vai ser possível superar o valor do acerto de contas de 2023. Em quinto lugar, o Bailarina da Lionsgate tem uma queda brutal de 62% nesse final de semana, fazendo 9,400 milhões para um total doméstico de 41,832 milhões e no mundo inteiro uma situação um pouco melhor de 91 milhões de dólares. O mercado internacional tem feito milagres para o spin-off do John Wick, mas ainda está longe de chegar nos 220 milhões de dólares que ele precisa para chegar no ponto de equilíbrio graças ao orçamento de 90 milhões. Em sexto lugar, o Karate Kid Lendas da Sony Pictures é outro filme que está se segurando bem. Ele trouxe 5 milhões de dólares nesse final de semana, levando o seu doméstico para 44,153 milhões e no mundo inteiro ele chegou na marca de 90 milhões de dólares. Então, essa distribuição de doméstico internacional está praticamente 50-50 e ele está perto de se pagar, precisa chegar em 112 milhões de dólares por ponto de equilíbrio. Eu acho que vai ser possível, não foi o estouro que eu imagino que a Sony estava imaginando, mas ele não vai perder dinheiro. Em sétimo lugar, o Premonição 6, Laços de Sangue da Warner, trouxe mais 3,900 milhões nesse final de semana para um total doméstico de 130,648 milhões e no mundo inteiro ele chega aí na casa de 271 milhões de dólares, um ótimo sucesso para New Line, Warner e franquias de terror no geral. Em oitavo lugar, o Esquema Fenício da Focus trouxe mais 3,50 milhões nesse final de semana, levando o seu doméstico para 12,777 milhões e no mundo inteiro ele está na casa de 24 milhões de dólares. Quem diria, o Wes Anderson ainda tem muitos apoiadores no mundo inteiro. Em nono lugar, tivemos a estreia de A Vida de Chuck da Neon, filme do Mike Flanagan com Tom Hiddleston, que foi muito elogiado, ganhou o prêmio do júri no Festival de Toronto, o prêmio do público, e é uma adaptação de Stephen King que eu estou muito curioso para assistir, trouxe 2,144 milhões nos Estados Unidos. E em décimo lugar, na sua nona semana, o Pecadores da Warner Bros. Ainda está aqui, menos de 1.000 salas, um valor de 1,470 milhões, levando a bilheteria doméstica para 275,474 milhões, e no mundo inteiro ele finalmente chega aí na marca de 360 milhões de dólares, um dos maiores sucessos do ano. Mas é isso, pessoal. Esses são os principais números e informações de bilheteria desse final de semana. Eu peço desculpas novamente pelo meu estado grumpy em relação ao Como Treinar o Seu Dragão, Lilo e Stitch. Aqui, quando a gente para olhar, né, não só além de números, quando a gente quer saber sobre a qualidade dos filmes em si, né, a originalidade, as ideias, isso está muito escasso atualmente, infelizmente, né? Então, é bom para a indústria ainda está se recuperando do baque da Covid de 5 anos atrás. Então, um filme como Treinar o Seu Dragão e Lilo e Stitch vão fazer maravilhas para Hollywood com toda certeza, mas a gente só queria
pouquinho mais de originalidade, um pouquinho mais de ousadia de executivos, dos estúdios de Hollywood. Eu não sou um grande fã da Dakota Johnson, da figura pública dela, mas ela falou a real, né, num programa de entrevista essa semana, divulgando materialistas, que os estúdios de Hollywood são geridos por pessoas que não gostam e não assistem filmes que tomam decisões burras, que só estão pautadas no que já deu certo e que não tem risco, né? Mas enfim, deixe nos comentários aí o que vocês acharam do Como Treinar o Seu Dragão, quem foi assistir, eu sei que ele foi muito elogiado, muito adorado, deve estar funcionando horrores para a criançada. E nessa semana, né, vai ser uma semana bem agitada, porque eu volto a falar de Superman com o Homem de Aço do Zack Snyder, mas eu também vou assistir o Extermínio e Evolução, o Fórmula 1 com o Brad Pitt, muitas cabines aí para acontecer e outras novidades que vierem ao longo do caminho. Então eu preciso falar de um filme que eu assisti, que é um dos piores filmes do ano, de longe, mas ele é tão engraçado que eu me sinto obrigado a recomendá-lo. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.